Graça e paz, irmãos, novamente aqui para trazermos uma palavra neste domingo pela manhã. Não podemos deixar de transmitir então algo precioso para os irmãos através deste canal, das mídias sociais da Igreja Batista Bortolândia, enquanto estivermos então impedidos de nos reunirmos no culto, no templo. Eu quero convidar os irmãos então a um estudo da IBD, estudo número 25, não é? Atos capítulo 10, versículos de 1 a 20, é o texto que nós vamos fazer uma breve reflexão essa manhã, para que possamos estar então em sintonia com os outros e permanecermos em nossas casas por um tempo em oração, em reflexão, em muita comunhão com o Senhor. Amém? Então, o texto base aí, eu quero convidar você a fazer essa leitura. Atos 10, de 1 a 20, que iremos falar sobre o Evangelho aos gentios, não é? Deus prepara o ambiente, ok? Então, meus irmãos, nesse texto nós vamos encontrar uma história interessante e para a nossa edificação, né? Principalmente para nos dar alguns princípios que nos fornece esse texto para a nossa vida cristã, tá bom? Então, meus irmãos, o personagem dessa história é Cornélio, um gentil, e que era um centurião romano, e juntamente com a sua família, era temente a Deus e praticava boas obras, né? Diz o texto que ele praticava boas obras, fazia caridades, ajudava as pessoas. Quando Cornélio, então, está em oração, algo acontece que mudaria definitivamente a sua vida. E é um encontro, então, com um anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. O que se segue é, na verdade, a preparação do ambiente para a realização do plano eterno de Deus, que não é outra coisa senão a salvação de todo aquele que nele crê, tá? Então, eu quero destacar para os irmãos, nessa reflexão agora pela manhã, quero destacar de maneira muito objetiva, destacar os principais pontos dessa lição que eu posso trazer para os irmãos, para a nossa sintonia, comunhão, reflexão e aplicação no nosso viver diário, tá bom? Logo mais à noite nós teremos também a mensagem noturna, que iremos transmitir também pela via nossas redes sociais, tá? Então, você fique atento aí às informações nas nossas mídias, Instagram, YouTube, tá? E WhatsApp, ok? Então vamos lá, meus irmãos. O primeiro destaque que eu quero dar nesta manhã, dentro desse texto, dessa história de Cornélio, um homem, um centurião, um homem temente a Deus, né? Só que gentil, não fazia parte da aliança, não era judeu, e ele tem um encontro, por isso que de fato o evangelho aos gentios. Muito bem, primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos Deus prepara um ambiente para a salvação. Deus prepara um ambiente para a salvação. E quem que ele usa? Ele usa pessoas. Ele prepara o ambiente através de nós, os crentes, tá? Então é interessante isso, né? Nós vimos isso claramente aqui dentro do contexto geral, que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que vivia certinho, era um homem que não gostava de confusão, era um homem que fazia boas obras, era um homem de invejável, né? Invejável, podemos dizer assim, moral, ética, e era temente a Deus, que é o principal. Porém, meus irmãos, como eu tenho dito, às vezes as pessoas estão no caminho, estão prosseguindo no caminho, e só precisa entender os planos eternos de Deus a partir então das boas novas de salvação. No caso aqui, Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem bom, porém ainda lhe faltava algo, que é um encontro real com Jesus Cristo, que é o nosso único Salvador. E é interessante, Deus usa pessoas, Ele prepara o ambiente para tudo, mas Ele usa pessoas. É através de nós, meus irmãos, que as pessoas encontrarão um verdadeiro refúgio, que é Jesus Cristo. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã, nessa EBD, é que Deus prepara um ambiente para a salvação usando nós, através de nós.
Foi assim com Cornélio. Ele vai usar Pedro para que Cornélio tenha um encontro real com Jesus Cristo. Era como se Cornélio estivesse, como eu disse na quarta-feira, no meio do caminho. No meio do caminho. E alguém precisa então falar assim, olha, continua prosseguindo, mas agora você precisa prosseguir com Jesus Cristo. E na verdade ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai senão por Ele mesmo. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã é que Deus prepara o ambiente para a salvação através de nós, dos crentes em Jesus. Segundo que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã é que Deus prepara o ambiente para a salvação quando ouvimos a sua voz. Ele nos convida, na verdade, a ouvir a sua voz. Versículo de 5 a 8, olha só, o versículo de 5 a 8 diz assim: agora mande alguns homens a Jope, né? Então é o anjo falando para Cornélio, manda alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, e fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou isto, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. A informação que tem que esse soldado já era um soldado, mesmo soldado romano, parece que ele já era convertido, era um dentre os piedosos, e contando-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, ou seja, o encontro que ele teve com esse anjo, enviou-lhes a Jope. Ou seja, Cornélio ouviu a voz do Senhor. Segundo ponto, meus irmãos, nessa questão da preparação do ambiente para a salvação, é que Deus nos convida a ouvir a sua voz. Assim como, meus irmãos, convidou Cornélio a ouvir a sua voz. Usou um anjo para comunicar a Cornélio a vontade soberana de Deus. Então, meus irmãos, Deus nos convida nesse tempo a ouvirmos a sua voz. Ele nos convida à obediência. Cornélio poderia ouvir o anjo, Cornélio poderia escutar toda a história, mas Cornélio poderia decidir não ouvir, não obedecer. Porém, o que nós aprendemos nesta manhã, nesse texto, nessa escola bíblica dominical, é que Deus nos convida a ouvir a sua voz. Muito mais que isso, Ele nos convida à obediência. Cornélio, quando ouviu a voz do anjo lhe falando, ele preparou 2 de seus servos, ele separou um dos seus guardas e obedeceu à voz do anjo que lhe estava pedindo. E ele então foi obediente, e ele ouviu a voz. O nosso desafio, meus irmãos, nesta manhã, é a mesma que nós temos visto naqueles tempos como os de hoje. Ele vai nos usar a partir do momento que nós ouvirmos e obedecermos a sua voz. O último ponto que eu quero traçar para os irmãos nessa manhã, nessa reflexão, é logicamente, meus irmãos, que eu estou aqui apenas dando um pano de fundo para o estudo que você deve fazer em sua casa. No caso aqui, Atos 10, de 1 a 20. Lição 25 da nossa revista de Atos, a primeira parte. Ok? Terceira, a oração, meus irmãos, que eu aprendo nesse texto, que a oração é a ponte. A oração é o elo de ligação entre Deus e nós. Vamos lá ao versículo 9? Olha só, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha só, meus irmãos. Enquanto o anjo estava falando com Cornélio, enquanto Cornélio obedeceu a sua voz, quando Cornélio arruma as pessoas para ir procurar Pedro, que ele nem conhecia, em tal cidade, em tal lugar, ele encontra lá, segundo o que diz para nós Lucas, o evangelista, que enquanto um estava ouvindo a voz do anjo,
Do outro lado, a 45 quilômetros, estava então Pedro orando ao Senhor. Ele estava no terraço orando ao Senhor. Meus irmãos, a oração é a ponte, é o elo de ligação entre Deus e nós. Isso nós precisamos aprender. O elo de ligação, a ponte que nos liga a Deus é a oração. Fica bem claro, meus irmãos, que quando aqueles homens chegam em Jope, encontra Pedro, o apóstolo, na casa de Simão, curtidor de couro, e ele estava no terraço orando ao Senhor. Eu sempre gosto de dizer que Deus faz coisas que nós muitas vezes não entendemos. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, em sintonia com o Senhor, há um propósito. Enquanto Pedro estava orando, de um lado, enquanto havia alguém temente do outro, as coisas se linkaram e tudo aconteceu. Meus irmãos, é a oração, é a sintonia, é a comunhão. A oração, meus irmãos, é a ponte, é o elo de ligação entre Deus e nós. Por isso que nós temos a plena convicção que há poder nas nossas orações. Amém? Quarto e último ponto que eu quero destacar para os irmãos, para que os irmãos possam fazer uma grande reflexão, um grande estudo em suas casas, hoje, domingo pela manhã. É como se fosse a EPD na sua casa, não é? Muito bom. Quarto ponto, meus irmãos, versículo 19 e 20. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, ele teve uma visão nessa oração, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Olha, meus irmãos, olha aqui que coisa interessante. Quando Pedro orava, esse elo que é a oração estava movendo tudo na eternidade para que acontecesse algo muito maior. Deus prepara um ambiente promovendo encontros. Deus prepara um ambiente para a salvação promovendo encontros. De um lado está Cornélio, de outro está o apóstolo Pedro, a 45 quilômetros de distância. Porém, quando Deus quer salvar, Ele promove grandes encontros. Deus promoveu o encontro agora entre Cornélio e sua família, temente a Deus, com o apóstolo Pedro, o portador das boas notícias do reino. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Podemos entender que é Deus que age sempre em nosso favor. É Deus que move os céus por nós. Que gostoso podemos ler um texto bíblico e entendemos perfeitamente que Deus tem um propósito de salvar todas as pessoas. Ele até prepara o ambiente para que haja salvação. Agora o encontro é com os enviados de Cornélio e Pedro. E Pedro, então, na visão, entende que ele precisa ir até Cornélio para que Cornélio pudesse entender as boas notícias do reino. Que coisa gostosa! Como Deus é bom! Por isso, meus irmãos, as lições que nós temos que aprender neste domingo pela manhã, nessa EBD, é que Deus prepara um ambiente para a salvação através de nós. Segundo, Deus nos convida a ouvir a sua voz. Deus nos convida à obediência. Terceiro, a oração é a ponte, é o elo entre Deus e nós. Sempre será o elo entre Deus e nós, as nossas orações e súplicas. Quarto e último princípio aprendido nesse texto
é que Deus prepara o ambiente promovendo encontros. Não há coincidências no reino. Assim, o agir eterno de Deus, encontrando aqueles que hão de ser salvos. Deus promove encontros. Que gostoso! Como é bom podermos desfrutar desse grande amor de Deus. Eu quero convidar você então, nesta manhã, a aprofundar-se mais nesse estudo em suas casas. E que Deus possa continuar nos abençoando. À noite, nós teremos outra mensagem, Palavras de Jesus, que certamente vai edificar o seu lar e a sua família. Então não esqueça, meus irmãos, de estarem realizando cultos em suas casas. Cultos objetivos. Uma leitura bíblica, uma oração, um cântico espiritual e a mensagem que eu estarei postando todos os dias que tiver culto, como se fosse na igreja. Quarta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite. Que Deus nos abençoe. Nesse tempo difícil, mas um tempo que nos leva a refletir e a buscar muito mais o Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai de amor, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. E pedimos nesse momento, ó Pai de súplicas, mais uma vez, pela Igreja Batista Hortolândia, pela igreja espalhada em vários lugares por causa dessa enfermidade que assola o nosso país e o mundo inteiro. Pedimos ao Senhor mais uma vez, por aqueles que nos governam, por aqueles que estão nas instituições trabalhando para que tudo volte à normalidade. Pedimos a bênção do Senhor em cada médico, em cada enfermeiro, em cada pessoa que está diretamente e indiretamente, ó Deus, cuidando para que em breve essa enfermidade cesse nessa nação. Abençoa, Senhor Deus, o nosso povo, livra do mal, nos guarde e nos protege, nos dê um domingo abençoado e que à noite novamente possamos estar aqui, juntos, transmitindo o Evangelho vivo do Senhor Jesus e que o nosso povo, a tua igreja, possa estar mais unida na comunhão com o Senhor, na comunhão com nossos irmãos. Nós oramos agradecidos por tudo, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, ótimo domingo, fique na paz.